Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Olá, eu sou Larissa Galvão. Eu sou Arielle Nascimento. E eu sou Laisa Merizio Borges. Esse é o Conexão Fértil. E aqui nós vamos falar sobre fertilidade, cuidado e vida. Sejam bem-vindos e conectem-se com a gente. Bem, o episódio de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre um tema... Vocês já ouviram falar sobre oncofertilidade? A oncofertilidade é a área da medicina que estuda as técnicas de preservação da fertilidade em pacientes com diagnóstico de câncer. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o Dr. Alex Bruno. Dr. Alex, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por estar conosco para falar desse tema tão importante, tão atual, né? E o Dr. Alex é cirurgião oncológico. Antes de abordarmos o tema, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional, um pouco da sua história de vida, para a gente conhecer melhor. Tá, é um prazer então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sou cirurgião oncológico e a minha formação como médico foi na UFES, 2006, depois fui fazer cirurgia geral, 2 anos, e 3 anos de cirurgia oncológica. Eu fiz no Instituto Nacional de Câncer, o Hospital Berço da Oncologia aqui no Brasil. E assim que eu comecei a trabalhar, em 2012, todos os serviços que eu fui atuando, eu trabalhei muito no SUS, serviços de muito volume, eu acabei atuando mais com oncoginecologia e eu percebi uma grande necessidade que as mulheres tinham de receber o tratamento correto do câncer, principalmente nas questões cirúrgicas, e como que o cirurgião oncológico tinha uma formação mais específica e mais abrangente também para o câncer, principalmente falando no câncer na mulher, no aparelho digestivo e ginecológico, em que a gente muitas vezes precisa atuar em várias áreas ali, em cirurgias às vezes multiviscerais ou cirurgias delicadas e que requerem assim mesmo uma especialização maior. Então, cada vez mais eu fui trabalhando com isso. Hoje é o que eu mais atendo no meu consultório, é oncoginecologia, aqui em Vitória, no Espírito Santo. E mais recentemente ainda, em 2020, eu fiz a minha formação de cirurgia robótica e trago ainda mais essa evolução da medicina, que também tem uma grande ponto aí na preservação, né, da fertilidade, que são cirurgias menos radicais e menos agressivas para a pelve feminina, e isso também agrega um pouco também no que a gente vai falar aqui hoje. Sim. E é um prazer mesmo novamente estar aqui. Obrigado. Que bom, né? Essa visão de preservar, né? Cada vez mais ela está presente, né? Cirurgias menos invasivas, menos radicais, mas nós sabemos que nem sempre é possível quando se trata de câncer, né, Alex? E o que nós temos visto é que o câncer tem sido diagnosticado com uma prevalência maior em pacientes mais jovens e um diagnóstico mais precoce. Isso é positivo por conta do rastreamento, né, em alguns tipos de câncer que são possíveis, como o câncer de mama. E
em consequência, a paciente, muitas vezes, por ter tido um diagnóstico precoce, ela consegue obter cura, né? Fazer um tratamento, ter um bom prognóstico, e por ser jovem, ela vai querer uma qualidade de vida depois de passar pelo tratamento do câncer. E dentre as realizações que ela busca, está a realização do sonho de ter um filho. Então, nós sabemos que tanto as cirurgias quanto a quimioterapia, a radioterapia, podem danificar o tecido ovariano, né, o tecido gonadal, o testículo, de forma irreversível. Então, é justamente nesse ponto que entra, né, a oncofertilidade, que é o momento oportuno ali de nós indicarmos a preservação da fertilidade nesse perfil de paciente jovem e que tem um diagnóstico de câncer, né? Na prática, como que você faz essa abordagem? A paciente chega para você, jovem, né, ou você dá o diagnóstico, ou ela já chega com o diagnóstico para que você conduza, né? Você costuma falar sobre a preservação? Como que você aborda a paciente nesse sentido? Assim, tem que realmente alertar a população, né, que realmente existe um grande número de casos em mulheres jovens, né, com menos de 40 anos, principalmente. E tem estudos recentes, o BMJ Oncology, em 2023, soltou um estudo em que de 1990 a 2019, houve um aumento de 79% de casos de câncer em mulheres com menos de 40 anos. E isso implica também no aumento também da mortalidade, em até 30%. Então, e isso, se a gente projetar para frente, esses números acabam aumentando e tem muito a ver com a modernidade, né, dos últimos meio século para cá, né, em que as pessoas estão mesmo num ritmo de vida mais turbulento, as pessoas estão com um nível aí de estresse também, sedentarismo, obesidade, alimentação, déficits assim também de alimentares decorrente à alimentação moderna, com industrializados, a própria mulher, né, que está deixando para ter filhos em idade mais avançada, ou não tendo os filhos, às vezes cresce o número de mulheres nulíparas, né, Sim. e que não têm seus filhinhos, e isso tudo somado, né, à poluição, tabagismo, a álcool e dieta baixa em fibras, tem aumentado aí, infelizmente, um número de casos em mulheres jovens. Então, cada vez mais, como você falou, eu atendo lá no meu consultório mulheres jovens que ainda não completaram a sua prole ou mesmo não tiveram seus filhinhos ainda com diagnóstico de câncer, né? Então, é sabido aí, né, e a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ela alerta, né, que toda mulher, nesse cenário, precisa receber um suporte da medicina reprodutiva, né, um aconselhamento reprodutivo antes mesmo de iniciar o tratamento como uma conduta essencial. Todo paciente que recebe um diagnóstico de câncer, ele passa por um planejamento, que é o que a gente chama de estadiamento, para a gente entender como é que a doença está no corpo e daí para frente a gente vai fazer o tratamento. Nesse período em que ela está fazendo o estadiamento, os exames todos para começar o tratamento, é uma grande janela de oportunidade que ela também tem que ser incluída para fazer, de fato, a consulta com o fertileuta e sim descobrir ali quais são as possibilidades frente à doença que ela tem de preservar a sua fertilidade, a sua escolha, né? E mundialmente, somente 30% a 50% dessas mulheres recebem mesmo essa orientação. E no Brasil, esse número é menor, é 25%, ou seja, 1 em cada 4 recebem adequadamente
essa possibilidade, né, essa orientação de preservar a sua fertilidade, e 75%, né, 3 em cada 4, não recebe nenhuma orientação, né? Então, como isso é importante para a mulher. Por que você acha que isso acontece ainda? É uma questão, né? Porque nós vemos na literatura, né, que as técnicas de preservação da fertilidade são seguras, não há dúvida quanto a isso, né? Elas não atrasam o início do tratamento do câncer, elas não pioram o prognóstico da doença. Os hormônios que nós usamos hoje, nós temos como associar com medicamentos que mantêm os níveis de estradiol em níveis praticamente fisiológicos. Então, isso, né, não é um risco, porque antes havia esse temor em relação ao uso de hormônios, né? Mas hoje essa realidade mudou. A principal complicação, que é a síndrome do hiperestímulo, hoje nós temos protocolos de medicamentos para evitar essa complicação e praticamente zerou, né, a complicação nesse sentido. Então, não tem uma justificativa, né, para não indicar. Nós não sabemos se a paciente vai conseguir fazer o tratamento por conta de custo, por conta de talvez estar muito abalada emocionalmente com a notícia, com tudo que ela precisa fazer, né, para iniciar o tratamento do câncer, e está muito focada naquele momento em resolver a doença, isso é fato. Mas a orientação precisa ser dada, é nosso papel como profissional de saúde, dar a orientação, dar a possibilidade para a paciente escolher, né? Há pouco tempo eu dei uma palestra para oncologistas, eu fiz essa pesquisa e vi esse número e eu fiquei um pouco preocupada, pensativa nesse sentido, assim. Você acha que é medo ainda de demorar, dos hormônios, enfim? Eu acho que é um somatório, assim, tem a ver com o próprio paciente, né? Então, esse podcast é importante para alertar as mulheres mesmo, né? Porque é a informação que passa de uma pessoa para outra, né? Sim. E eu acho que é cultural, né? Tem um estigma do câncer, das pessoas acharem mesmo, poxa, eu tenho câncer, então é o fim. Sim. Né? Ainda tem muito isso, mas a gente sabe que 85% das mulheres jovens que fazem tratamento do câncer vão estar vivas nos próximos 5 anos. Isso numa estatística global. E se a gente for pensar quando o câncer é tratado no início, isso é maior ainda, essa estatística, né? Então, mais mulheres estão sendo curadas do câncer e controladas do câncer. Mas logo no início que ela recebe o diagnóstico, até pelo fato dessa questão emocional do diagnóstico, ela tá ali às vezes, poxa, eu tive um câncer, mas será que eu vou ter um filho? Será que eu vou poder ter um filho? Né? Às vezes ela pode achar que não, ou às vezes nem pergunta para o médico. Né? Tem a parcela dos médicos, como você falou, que ainda tem medo, que ainda desconhecem, que ainda não estão buscando esse assunto no consultório, né? Tem uma estatística que fala que algo em torno de 60% dos profissionais hoje de oncologia estão ligados e estão realmente focados em dar essas informações para os pacientes. É um número baixo porque soma-se, né, com a própria desinformação da população, né, em não querer, né, buscar por isso, por achar que não é possível, né, ou que vai atrapalhar, a pessoa fica com medo também, né, poxa, eu vou ter filho, mas como é que eu vou cuidar desse filho? Que a pessoa está achando ali que não vai ficar bem do câncer, né? Então, hoje a gente sabe que o fato da mulher entrar na menopausa precoce, ou mesmo de não completar a sua paridade, né, ou a sua prole, é muito mais impactante emocionalmente para a mulher do que do que o próprio diagnóstico de câncer. Então, isso é muito, muito presente. Então, é fato que a mulher fica muito com medo, né? Então, por isso ela pode não dar devido valor à própria orientação, porque uma coisa é o médico falar para procurar, outra coisa é ela procurar. Né? Então, às vezes, por medo, por falta de apoio, às vezes emocional, ela pode
não buscar, não, ela pega aquele encaminhamento e bota na gaveta. Mas ela não sabe que depois que fizer o tratamento, ela não vai ter mais chance, talvez, de olhar para trás e falar, poxa, e agora? E eu acho que é muito importante também o fluxo, né? Esse oncologista está inserido ou está em uma parceria, em um contato direto com o especialista em reprodução assistida, porque uma coisa também é você só dar um papel com encaminhamento, né? Outra coisa é você falar para a paciente, olha, eu estou fazendo contato aqui, né, com essa médica e eu quero que você procure ela já está te esperando e é rápido, a gente não tem tempo a perder, isso é importante para você. Então, a forma como encaminha também faz toda a diferença, né? E por outro lado, né, na outra ponta, o especialista em reprodução assistida é estar sensível e disponível para essa paciente, saber que vai precisar encaixar essa paciente o quanto antes na agenda, atendê-la, entender as suas vulnerabilidades por conta, né, do contexto que ela está inserida naquele momento, ter o suporte emocional na clínica para ajudá-la nessa tomada de decisão, que naquele momento está tudo tão tumultuado para ela, e tá mesmo, os pacientes que eu atendo né, com diagnóstico oncológico, elas estão no olho do furacão, né? Tendo que fazer inúmeros exames e perturbadas com esse diagnóstico. Então, elas ainda têm que pensar em preservar a fertilidade. É muita coisa num curto período de tempo, né? Então, isso demanda profissionais que vão explicar para ela com muita clareza e acolhê-la da melhor forma possível, né? Nós já compartilhamos algumas pacientes nesse sentido e pudemos perceber muito, né, claramente essas características. E às vezes a importância do profissional que tem essa experiência de saber que a paciente naquele momento talvez não tenha condições de assumir essa decisão que pode impactar tanto, né, o restante de vida dela sozinha, e ter algum manejo, chamando às vezes até algum familiar. A gente vê muito isso, né? Às vezes o paciente, ele tá seguindo um fluxo no automático porque realmente começa a disparar aí um monte de exame, um monte de investigação que exige o ato, né? Então, vem às vezes o profissional também, que tem experiência, o familiar, para dizer... Agora a gente também entende que é importante isso, aquilo, conduzir alguém que nesse momento precisa ser conduzido, que não tem nesse momento condições, às vezes, de seguir por si só, fazer essa decisão por si só. E sem dúvida o que a gente vê muito nesses casos, especialmente de pacientes mais jovens, que é o que a gente recebe lá por conta da preservação da fertilidade. É que é um duplo baque, assim, né? Um duplo impacto, porque o diagnóstico de câncer... Como todo adoecimento, né, ele arranha o nosso narcisismo, né? Qualquer adoecimento, qualquer diagnóstico, fere essa bolha que a gente constrói quando é jovem, 25 anos, de uma ilusão de onipotência, né, de saúde, de vigor, e de repente um diagnóstico que não é qualquer diagnóstico, né, culturalmente tem um impacto, assim, que é o diagnóstico de câncer. Aí vem uma dupla por cima, que é você talvez... Né? Se você não fizer alguma coisa, pode ter um impacto num projeto que, se ela já tinha, pelo menos ali, né, que é o projeto de ter filho, potencializa essa fragilidade, essa sensação de impotência e de um sofrimento muito grande. Ela está vivendo, isso, uma dupla questão nas pacientes jovens. E que bom, né, que se você tem um oncologista aí, que pode acolher essa parte, que de alguma forma, por ter experiência, consegue, no seu manejo de cuidado, levar uma esperança de que, olha, é um diagnóstico difícil, mas tem muita coisa que é possível de fazer. Por conta disso, né, também tem a questão do seu projeto de futuro, e alguns autores, né, na psicanálise vão dizer que o congelamento de óvulos é uma forma de ancorar nesse futuro, né, um projeto de vida dessa paciente que, diante do diagnóstico de câncer, se encontrou com algo que ela não imaginava, que é a possibilidade da morte. Então, aí também vem a preservação da fertilidade. Alguns autores vão apontar que isso pode ser também um estímulo, assim, para essa luta que ela vai enfrentar a partir de agora. Então, tem toda uma questão envolvida, né, de um cuidado, de profissionais que sabem do que estão cuidando, e da possibilidade dessa paciente sair bem de tudo isso, e de que às vezes se ela sai bem,
mas se ela é privada por falta de, às vezes, de um cuidado anterior, de ter a chance de ser mãe, né? Que se aquilo ali fosse a vontade dela, isso pode trazer um sofrimento muito mais prolongado na vida dela do que, às vezes, os meses de tratamento. Sim. E falando sobre essa rede de cuidados, né, trazer também aqui o papel do imaginologista. Hoje, com o avanço da tecnologia, dos aparelhos de ultrassom, é um médico que também ganhou importância, né, no diagnóstico precoce de câncer, né, e outras patologias que podem, então, influenciar na fertilidade feminina. E também, através do ultrassom, nós conseguimos, inclusive, né, fazer essa avaliação direta através da contagem de folículos. Então, ter uma atenção especial sempre a isso, se atentar ao fato de que hoje mudou o perfil, né? As pacientes estão tendo essa doença mais jovens, então tem que ter uma atenção também a esse público, né? Contar folículos sempre é algo que eu bato sempre na tecla, mesmo fora aí de um diagnóstico de câncer. A gente tem um método e tanto em mãos, né? Que através de uma avaliação correta, conseguimos orientar essa paciente em tantos sentidos. Então, trazer também essa importância. É o que a gente sempre fala, né? A importância de trabalhar numa rede de profissionais sérios e comprometidos com essa paciente. Sim, e de acordo com a literatura, quanto menos folículo antral a paciente tem, ou quanto mais avançada é a idade dela, maior é a possibilidade dela ter uma menopausa, né? Depois da quimioterapia, um dano tecidual ovariano mais importante. Então, se você já detecta no ultrassom que essa paciente tem uma baixa contagem de folículos antrais, aí sim é que ela tem, né, uma indicação redobrada mesmo de preservar a fertilidade, porque nem sempre ela vai entrar na menopausa, nem sempre ela vai ser impossibilitada de engravidar depois, mas esses critérios aumentam a chance de que ela no futuro não consiga mesmo ter filhos com os próprios óvulos. Então, a única alternativa que existe é a preventiva mesmo, né? Que é preservação da fertilidade. E aí a gente pode fazer através do congelamento de óvulos ou do congelamento de embriões. Essa é uma questão que a gente sempre avalia o contexto, né? Quando a paciente é jovem, muitas vezes nem é casada, ela vai com os familiares. É muito comum receber pacientes muito jovens com o pai e a mãe. Para tomar essa decisão, muitas vezes são as pessoas que vão custear o tratamento, né? Para a paciente. E aí sim, é o congelamento de óvulos mesmo. Nós sabemos que hoje não precisamos mais esperar a paciente menstruar para iniciar o tratamento, ela pode começar em qualquer momento do ciclo menstrual e isso é excelente para que a gente poupe o tempo, né? Que tempo é ouro para o tratamento de câncer. Então, no dia que ela chega no consultório, eu já dou todas as informações sobre o tratamento, deixo muito claro, né, essa questão da segurança da técnica e a paciente já pode decidir ali mesmo, ou no máximo até o dia seguinte, a gente não tem muito tempo, se ela vai ou não fazer o tratamento e a gente já começa, faz os exames necessários e esse período de tratamento, ele vai demorar ali mais ou menos 10 a 14 dias, né, em torno de 2 semanas, que é justamente o tempo necessário, né, para começar o tratamento oncológico. Então, não atrasa o início do tratamento. E aí, como nós vamos fazer? Nós vamos usar esses hormônios para estimular a ovulação e em torno ali do 12º, 14º dia, ela é submetida à coleta de óvulos e os óvulos são congelados. E aí ela está liberada para começar o tratamento, né, já de imediato. Se é uma paciente que tem parceiro, né, é casada, enfim, muitas vezes a paciente já estava tentando engravidar, já tinha planos, né, de começar a engravidar. Essa paciente, a gente vai avaliar o que é melhor para o contexto, né? Se é melhor a gente congelar embriões ou óvulos. E aí, cada conduta tem prós e contras, né? Então, quais são as vantagens de nós congelarmos os embriões? Quando eu congelo embriões, eu já sei o resultado final, né? Quando eu congelo óvulos, quando a paciente for usar, eu vou ter que descongelar esses óvulos, e os óvulos são vulneráveis, são mais sensíveis do que os embriões, então eu tenho uma perda aproximada de 10 a 30% no descongelamento, depende do laboratório.
nós vamos ter que fertilizar ainda esses óvulos, e se o marido tem um fator masculino, a gente sabe que a taxa de fertilização é menor, e esses embriões vão se desenvolver até o 5º dia no laboratório, que é um período ali que pode ter diminuição do número de embriões. Então, eu ainda não sei se no final eu vou ter, né, uma quantidade boa de embriões quando eu congelo os óvulos. Quando eu já congelo embriões, eu tenho um número mais concreto. E a gente hoje tem protocolos como o do STIM, que se eu tenho poucos embriões no final, e isso acontece muito frequentemente na paciente que já tem uma baixa reserva, eu posso conversar com o oncologista e perguntar, olha, você consegue me dar mais 14 dias para eu fazer mais um estímulo e essa paciente congelar mais embriões? E aí, claro, né, vai depender muito do tipo de câncer, da urgência, né, do início do tratamento, mas geralmente é possível. E aí a gente assegura que essa paciente vai ter uma quantidade maior de embriões para ter uma chance real no futuro, porque também nós nunca conseguimos garantir que ela vai engravidar congelando óvulos ou embriões. Nós estamos aumentando a possibilidade real dela ter filhos no futuro. Mas as técnicas não são 100%, né? Hoje, a taxa média de gravidez de um tratamento de fertilização in vitro é aproximadamente 50%, a depender da idade, se nós vamos biopsiar esse embrião. E aí também é outra possibilidade que nós temos nos casos de câncer, né? Em idade precoce. Então, a técnica que nós vamos usar vai depender muito do contexto dessa paciente, do tempo que nós temos, da reserva ovariana, né, da contagem ali de folículos que nós avaliamos no ultrassom. E sempre vamos ponderar com ela também questões no futuro, porque se ela congela embriões, nós temos questões a serem avaliadas. Se esse casal se separa, ela não pode usar os embriões sem autorização do cônjuge. E é uma coisa que pode acontecer, né? Em caso de óbito de um dos dois, ela também só pode utilizar caso ele deixe assinado o termo de consentimento, ou ela, enfim. Descarte, pode ser que ela não fique infértil, que ela consiga engravidar. E aí, ela vai ter questões para descartar esses embriões. Então, são vários pontos que nós precisamos ponderar ali com a paciente no momento de decidir pela técnica, qual a técnica que nós vamos utilizar, né? E muito rápido, né? E numa consulta, então são muitos fatores mesmo. E aí, falando rapidamente da biópsia embrionária, nós sabemos que o câncer em idade jovem pode ter um componente genético, né? Principalmente câncer de mama, que é o BRCA1 e 2. E os testes genéticos, eles permitem no embrião o diagnóstico genético para o câncer. Então, geralmente a paciente ela é aconselhada a fazer uma consulta, né, com o geneticista, é feito um aconselhamento genético, ela faz exames genéticos, e se ela tiver, mesmo que esse embrião já tenha sido congelado, porque às vezes os testes demoram um pouco, né, não tem problema, ela pode seguir o tratamento dela, oncológico. Quando ela for utilizar, a gente pode fazer a análise genética desses embriões e só transferir os embriões saudáveis. Então, é outra vantagem, né, da técnica de reprodução assistida. Que legal. Muita coisa. Muita coisa. E faz sentido o apoio dos profissionais, né, para ajudar a mulher a tomar essas decisões. Então, intervalo pequeno, né? Sim. Então, como você falou, queria reforçar, não vai fazer diferença a mulher ficar aí 2 semanas esperando, né, para começar o tratamento do câncer, porque isso coincide com os exames pré-operatórios, os exames de estadiamento. Então, no momento que você faz o diagnóstico do câncer, é importante sim já encaminhar para a medicina reprodutiva, justamente para começar, né, começa o suporte psicológico, porque essa paciente vai sim, como você falou, lidar com decisões aí que para alguém que está passando pelo câncer parece uma coisa, uma coisa a mais, né? Mas ela precisa de apoio. Se ela tiver esse apoio, ela vai saber conseguir lidar com isso. Porque o que mais importa, né, para esses pacientes, né, quando a gente pensa aí no câncer, né, que o câncer desperta esse medo da morte, né? Mas que o medo da morte nesses pacientes acaba despertando nelas a vontade de viver, né? A vontade de fazer o que precisa ser feito, né? Não com relação à cura, mas com relação à sua vida, né? Sim. E como que é importante esse planejamento, né?
E tem questões mesmo que ela não vai poder lidar ali naquele momento. Saber se ela vai estar casada ou não daqui a um tempo, né? Quem é que sabe, né? Sim, existe uma taxa grande de divórcio após o tratamento, principalmente aí nesses casos de câncer na mulher, né? Então, ela vai saber lidar com isso, principalmente se ela tiver apoio aí devido, né? Aí você falou na questão da menopausa, né? Até 30% a 40% das mulheres entram mesmo em menopausa depois do tratamento com quimioterápicos, né? E nas mulheres que começam uma quimioterapia, a maior parte delas entra assim a amenorreia, elas param de menstruar, e as mulheres com menos de 35 anos têm uma chance maior de voltar a menstruar no período aí, normalmente aí de 2 anos após o término da quimioterapia. Ela volta a menstruar, mas sim a parte da reserva ovariana dela, né, vai ficar comprometida, né? Então, por isso que é importante os exames de imagem, ela saber ancorar, né, na contagem de folículos, no que precisa fazer para coletar antes os óvulos ou fazer a fertilização, né, e congelar os embriões, como que isso vai ser importante. Então, acho que é isso daí. E quando que essa paciente, Alex, ela pode voltar para resgatar os óvulos e os embriões dela para engravidar? Elas perguntam muito isso para mim. E é muito variável, né? É muito variável. Então, os estudos que tem mais... os maiores estudos são para câncer de mama, porque é um tipo de câncer muito comum nas mulheres. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, né, aquelas que têm câncer, algum tipo de câncer muito comum, né, existe uma vantagem também de você ter um tipo de câncer que é mais comum, porque como tem muita gente, tem mais estudos, tem mais padronizações. Então, para câncer de mama, é 1 ano e meio a 2 anos e meio após o tratamento, e mesmo para aquelas mulheres que fazem a hormonioterapia, é seguro, hoje já tem estudos provando que não tem uma piora no prognóstico, ou seja, no resultado do tratamento oncológico, com essa pausa, né, de cerca de 2 anos na hormonioterapia, numa paciente que precisa, para ela ter o filhinho dela e depois ela volta com a hormonioterapia, né, que às vezes fica 5, 10 anos com hormonioterapia, isso influencia na fertilidade. Então, principalmente para câncer de mama, tem muitas padronizações. E aí a gente extrapola para os outros tipos de câncer, tá? E sim, se a gente for pensar numa paciente, a gente tem que identificar e pormenorizar cada caso, vai ser um caso. Os casos iniciais vão ter menos chances de ter uma recidiva. Os casos mais avançados, a gente vai ter que lidar com isso. Com essa possibilidade. E sim, se a gente for pensar em recidivas do câncer, numa estatística global, 75% das recidivas, quando acontece da recidiva, elas ocorrem nos primeiros 2 anos. Então, veja, se a gente espera 1 ano aí para a mulher engravidar e ela está sem doença nenhuma, né, por exemplo, ela já passou por uma grande fase aí, já tem um sucesso aí já, né, pelo menos um risco menor da doença recidivar. Então, é saber lidar com isso, né? E hoje também, né, até 0,1% dos casos de câncer são diagnosticados em mulheres grávidas, né? E isso tem relação, né, quando a gente fala mulher grávida e câncer, a gente está considerando o tempo da gestação mais 12 meses após o parto. Então, cai na estatística aí, até 0,1% das gestações. É um número considerável, né? Normalmente é melanoma, câncer de mama, câncer de colo de útero e os linfomas e as leucemias. São os tipos de câncer mais incidentes nas mulheres gestantes. E que sim, cada vez mais a gente está sabendo lidar com isso, é um pouco mais delicado, né? Mas tem protocolos seguros também, e a gente sempre vai lidar também com a vontade da mulher, é uma situação muito delicada, mas cada vez mais a gente consegue lidar com isso. Então, mais uma vez, é seguro, né, a gravidez,
tem gente que sabe acompanhar e vai ter gente para te apoiar, né? Psicólogas, né? Equipe multidisciplinar, o seu esposo, né? A sua família, para dar apoio. Eu acho que isso é importante. E poder receber, saber como receber esses pacientes, né? Porque você está falando aí de paciente jovem, muito jovem, a gente recebeu paciente de 23, 24, paciente gestante, que hoje em dia você pode pensar em uns 30, 32, pacientes que já têm filhos, já têm, né, sua carreira constituída. E cada etapa dessa, eu penso que e vejo que a resposta psíquica para um diagnóstico acaba sendo diferente e a gente precisa saber como receber essas respostas dos pacientes. Nas pacientes mais jovens, é diferente às vezes de uma mulher que tem já o filho, a família, que vai sim ver a cura dela, quer dizer, diante da morte vai aprender a valorizar mais a vida, né? Na melhor das hipóteses é o que o contato com a morte, né, nos faz fazer, mas a paciente mais jovem, ela vai receber muito comum que ela receba isso com uma injustiça, porque ela ainda não teve, talvez, tantas experiências em que as interrupções, ou as frustrações, ou até perdas, né? Ela ainda está no auge ali de uma vivência de que a vida é conquistar, a vida, né, é ter, e é muito importante nessas pacientes mais jovens a gente poder receber essa raiva, essa sensação de que por que com ela, né, e os amigos estão continuando na faculdade, os amigos estão continuando, sei lá, no trabalho, né, e ela precisou de suspender, ainda que temporariamente, mas nessa paciente mais jovem, essa suspensão pode ter um impacto subjetivo tão grande que se nós que cuidamos, se a gente consegue receber isso e ajudá-la a organizar um pouco melhor, ela consegue, aí sim, receber esse diagnóstico, acolher, né, isso que ela não escolheu, e isso colabora até com o tratamento, até para ela lidar, a queda de cabelo, né, são efeitos diferentes para uma paciente, nunca é igual, é sempre singular, mas a gente já percebe, né, uma paciente que já tem a sua família constituída, né, a família toda apoia isso tudo ali, né, ela vê como, né, valioso demais a possibilidade de esse tratamento tá dando boa resposta e tal. A paciente mais jovem vê o cabelo caindo, mesmo o tratamento tá a todo vapor, ela tá em ótimo resultado, mas as questões são bem diferentes, né? Então, é muito importante a gente poder cuidar, né, com a experiência, com essa possibilidade de escutar como é que está sendo isso para cada um, né? Isso faz muita diferença. E eu acho que, assim, é do nosso papel também ajudar essa paciente a entender ali. Ela às vezes não vai explicar por que aconteceu com ela. Às vezes a gente não consegue explicar. Às vezes tem fundo genético, sim, mas a gente está falando de 10% dos casos, no geral, né, dos casos de câncer, tem fundo genético hereditário. É fato que as pessoas mais jovens com câncer, essa proporção é um pouco maior, mas não é tão maior. Mas então a gente vai ter que ajudá-las a sair desse papel de vítima e entender o que ela pode ser protagonista, o que ela pode realmente transformar aquilo em ação para que a vida dela se transforme em algo até melhor, né? Assim, eu posso dizer hoje, depois assim, de quase 15 anos que eu cuido de pacientes com câncer, que muitas delas me falaram: Alex, a minha vida depois do câncer melhorou. Eu passei a dar mais valor a coisas que eu não dava, né? Eu passei a me cobrar menos, eu passei a aceitar mais a vida, de alguma forma eu passei a ser mais feliz, eu passei a cuidar mais de mim. Então, se eu não tivesse ouvido isso de várias pacientes minhas, eu mesmo nunca teria pensado que isso fosse possível. Sim, é o processo, né? A paciente tem que passar, talvez, por uma provação, uma dificuldade na vida para ela amadurecer, crescer. A gente não cresce quando tá tudo bem, né? A gente cresce quando a gente passa por uma dificuldade, e que dificuldade, né? Então, sem dúvida, quem conseguir enxergar dessa maneira, né, vai sair muito melhor desse processo, né? Vai crescer, vai amadurecer.
certeza. Bem, um ponto que eu pensei aqui que a gente não citou, que limita muito as pacientes de preservarem a fertilidade é o custo, né? Você deve se deparar com isso, principalmente no sistema público, né? Infelizmente, nós não temos no nosso estado e em muitos outros serviços públicos que preservem a fertilidade. Então, para essas pacientes é ainda mais desafiador. Mas no serviço privado, recentemente nós tivemos uma decisão do STJ definindo que os planos de saúde devem custear a preservação da fertilidade em pacientes oncológicas. Então, essa é uma notícia, né, de utilidade pública mesmo, em que, de acordo com... Não existe um protocolo ainda muito bem determinado, foi uma decisão, né? Mas, de acordo com o que foi dito na época e depois, se essa paciente tem um laudo do oncologista e ela tem o resultado do exame histopatológico atestando que ela tem o câncer e o laudo do especialista em medicina reprodutiva, ela consegue solicitar ao convênio que custeie o tratamento de preservação da fertilidade. Não sabemos também com que tempo isso acontece, né? Se o convênio libera nesse tempo que a gente precisa, que é praticamente imediato, mas já tive pacientes, muitas vezes a paciente não tem energia para brigar com o convênio naquele momento, mas já tive pacientes que fizeram e depois recorreram, né? E conseguiram. Então, essa é uma decisão e a paciente oncológica ela tem esse direito. Nós precisamos, né, lutar também pela nossa paciente nesse sentido, porque são tratamentos que têm um alto custo e a paciente oncológica ela não tem tempo para se preparar para fazer o tratamento, né? Ela precisa fazer naquele momento. É diferente de uma paciente que está tentando engravidar, que sabe que precisa fazer uma fertilização, mas que ela pode se programar, né? Então, para a paciente oncológica, isso não é possível. Então, nós temos esse recurso para lançar mão dele, né? Você Não, sabia, excelente. Alex? Eu não sabia disso, né? Tá aí, né? Mais uma coisa para a gente divulgar, por isso é importante esse podcast aqui, Sim. né? Porque mais pessoas vão ficar sabendo. E no SUS ainda não tem, né? Atualmente, eu trabalho muito com ginecologia oncológica, então cada vez mais existem tratamentos que visam, principalmente em estágios mais precoces, mas isso tem se, como a oncologia está evoluindo muito, tanto a parte da quimioterapia, das terapias aí, alvo, das terapias de precisão e mesmo da radioterapia, as cirurgias estão ficando menos agressivas. Então, principalmente no aparelho reprodutor feminino, a gente tem feito cirurgias menos radicais e pensando nas mulheres que não tiveram filhos, a gente também está conseguindo fazer tratamentos baseados em evidências científicas, em protocolos seguros, em que a gente deixa de tirar o útero, deixa de tirar, às vezes, um ovário contralateral, no contexto do câncer de colo de útero, né, que é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, nas mulheres, né, e que afeta aí até 45% das vezes em mulheres em idade reprodutiva. A gente tem várias formas, principalmente no diagnóstico precoce, de dar para essa paciente o tratamento padrão, né, padronizado, e ter a preservação da fertilidade, usando aí também a robótica, cirurgias de traquelectomia, por exemplo, e pesquisa de linfonodo sentinela, tanto utilizando as conizações uterinas, que são cirurgias mais simples, mas que se fizerem corretamente, para quem precisa, né, a gente pode preservar a fertilidade. Isso a gente já consegue fazer para as mulheres, isso no SUS ou no plano, mas saber que essa mulher que tem risco, né, e que ela tem plano de saúde, ela recebeu o diagnóstico de câncer e que ela já pode ir para o seu médico de reprodução, especialista em reprodução humana, já sabendo que tem uma cobertura pelo plano de saúde prevista aí por lei, né, por decisão, isso impulsiona ainda mais, né? Sim. Então, acho que esse papel de divulgar é fundamental.
Sim, e você falou do câncer de colo de útero, né? Muitas vezes é possível fazer a cirurgia conservadora e em outras vezes não, né? Eu lembro que a gente até compartilhou um caso no Hospital das Clínicas de uma paciente jovem, não sei se você vai lembrar que são muitas pacientes lá, né? Lá eram muitas pacientes. Mas era uma paciente jovem com câncer de colo de útero que não tinha filhos e que ela iria precisar fazer esterectomia e muito provavelmente uma esterectomia ampliada, né, em que talvez precisasse tirar os ovários. E aí, eu lembro que eu atendi essa paciente lá e ela veio perguntar, poxa, eu não entendi muito bem por que ele falou para eu vir aqui conversar com você, porque eu vou ter que tirar tudo, né, vou ter que tirar todos os meus órgãos. E aí, né, eu fui explicando para ela que era possível a gente fazer o congelamento dos óvulos antes de tirar os ovários, se precisasse, né, nós não sabíamos, ia ser decidido talvez ali na hora da cirurgia, e que era possível ela ter um filho biologicamente dela, mesmo que fosse necessário a esterectomia, através da gestação de substituição. Então, a medicina reprodutiva também tem, né, uma solução para esses casos. Se a paciente precisar tirar o útero, ela deve sim preservar a fertilidade dela, se ela tiver um bom prognóstico, né, de poder engravidar no futuro. Porque depois, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, uma parente de até 4º grau dessa paciente ou dela e do cônjuge podem gerar o filho para ela, né? Desde que ela tenha condições orgânicas, psíquicas, que ela tenha um filho vivo. E não pode ter interesse comercial, né? Tem as regras, mas é sim possível a gestação de substituição, né? Que é delicada, né? Mas que é possível que a gente conduza, que a gente deixe claro os papéis quando a paciente desejar ter filho e estiver apta a esse tratamento. E aí essa paciente era uma paciente lá do Hospital das Clínicas, então ela acabou não conseguindo fazer pela questão do custo mesmo. Mas ela não sabia, né? Foi uma notícia completamente nova para ela, né? E ela acabou não conseguindo fazer, infelizmente. Mas ela se interessou, né? Então, esse limitante aí do custo mesmo, infelizmente. Eu lembrei do caso. Lembrou? Sim, lembrei do caso, sim, foi bastante delicado. Sim, lógico, a gente sempre vai pensar na mulher, né, na vida dela, né, ela precisa, sim, é a vida dela, né, o máximo que a gente puder oferecer para ela de cura, né, a gente vai oferecer. Então, o que às vezes a gente não consegue preservar tem muito a ver com o estadiamento da doença, né? E aí, sim, não vai ser seguro a gente, a todo custo, Sim. fazer algum tipo de preservação. Nessa mulher, ela fez a esterectomia radical. Uhum. Eu fiz a transposição ovariana, então eu consegui conservar os ovários dela e suspendi eles por um campo acima da pelve, que sim, ela precisando fazer a radioterapia, polpa, né, que a radioterapia é aplicada ali na pelve, né, dependendo da dose, e essas doses aplicadas para câncer, elas costumam gerar menopausa precoce e depressão da reserva ovariana. É mais difícil coletar nesse cenário, Sim. né, mas não é, talvez, impossível, né? Não, e tem técnica também de coletar via transabdominal, né? Se tiver muito alto o ovário, dá para fazer transabdominal. Então é possível. É possível. E sempre é bom mesmo antes, né? Sim. Porque é ali onde ela tem a maior chance, ela ainda não foi submetida à cirurgia, sabe? Lá na hora da cirurgia precisa de tirar por algum motivo. Exatamente. Aí essa discussão acho que foi pertinente, porque no fundo, para ela foi importante para ela entrar para aquela cirurgia ali num estado emocional assim, não, isso aqui pelo menos eu fui ver. Sim. Então acho que é um grande convite aqui desse podcast, da mulher, pelo menos ir lá ver. Sim. Se é para ela, se ela quer discutir, ver, porque às vezes uma coisa que não é palpável para ela, né? Ninguém é médico, né? A gente é médico, a gente sabe, é mais palpável, mas para a mulher ali que, né, não sabe, Sim. né, mesmo que ela tenha um nível socioeconômico alto, né, sociocultural alto, não é médica, né? Exatamente. Então não custa uma consulta para assentar aquele conhecimento ali. Sim. E assim ela vê.
né? Sim, para ela ter uma informação de qualidade e avaliar diante das informações corretas qual vai ser o caminho que ela vai decidir seguir, sem dúvida. E ainda, para a gente finalizar, existem as pacientes que não foram orientadas ou que foram orientadas, mas não preservaram a sua fertilidade. Eu recebo mais até esse perfil de paciente. Então, paciente que teve o câncer, que passou pelo tratamento, que precisou fazer quimioterapia, não preservou a fertilidade e aí entra na menopausa, né? Então, essas pacientes vêm quando liberadas para engravidar, para avaliar o que é possível ser feito, porque o sonho de ser mãe existe, né? E essas pacientes, elas querem um filho. E nesse caso, nesse contexto, o que é possível é fazer o tratamento com gametas doados, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. Nós não falamos muito do homem porque não é, né, tanto o nosso foco, mas o câncer, né, no homem em idade jovem também, a gente tem a indicação de congelamento de sêmen, que é muito mais simples, inclusive, do que o congelamento de óvulos, né? Mas se o homem não receber essa orientação e tiver sido submetido, né, à quimioterapia, ele também pode ser pai através da doação. E a gente faz o tratamento de fertilização in vitro usando óvulos de uma doadora. Como essa mulher tem o seu útero, ela é capaz de gerar o neném e estabelecer todo o vínculo da gestação, do parto, da amamentação e realizar esse sonho que, como nós colocamos aqui, né, é um sonho tão transformador, tão único na vida da mulher, né? Ah, é uma coisa linda. Eu tenho 2 filhos, né? O Lucas, de 9, a Luísa, de 6. Então, assim, foi uma época realmente... mágico, né? Tudo ali é uma coisa, assim, muito linda. Sim. Então, assim, a gente tem que ajudar, dar apoio para essas mulheres, ver essas opções, né? Às vezes até a mulher que tirou o útero, né? Hoje ainda não é ainda um protocolo, são protocolos que estão começando, né? Até de transplante de útero, Sim. né? O primeiro caso foi realizado em 2000, em Israel, até conseguir fazer um transplante que a mulher gestasse e o neném nascesse, levou aí 13 anos. Na Suécia fizeram 9 casos, e aí em 2014 foi o primeiro caso que nasceu uma gestante de um útero transplantado. Né? Olha que coisa interessante. Uhum. Então, a diferença dessa mulher que recebe o útero transplantado é que depois que ela termina as gestações, ela ou para a sua imunoterapia lá, né, para não ter rejeição. Para não ter rejeição, e depois ou tira o útero, né? Então, ela exerce ali uma possibilidade, né? Hoje, no Brasil, já foi feito, né, esse tipo de transplante em 2016, se não me engano, na USP. E eu acho que é um campo que vai crescer, né? E hoje também para as mulheres que vão fazer radioterapia pélvica, câncer de reto, câncer de canal anal, bexiga, sarcomas, elas também têm a opção, existe a opção, o mesmo câncer de colo de útero, que a gente chama de fazer transposição uterina ou mesmo a ventropexia ali do útero. São cirurgias ainda em campo experimental, que não é feito ainda como protocolo disseminado, mas que já mostra ali alguns resultados. E como eu falei, a medicina está evoluindo muito, né? Sim. Então, as próprias técnicas de radioterapia estão conseguindo poupar os órgãos adjacentes, né? Então, você falou no homem, né? Eu lembrei de um paciente que eu operei lá em Belo Horizonte, depois que eu terminei minha formação no INCO, ainda fiquei 2 anos lá na Santa Casa de Belo Horizonte, já como cirurgião oncológico. Eu fiz uma cirurgia num rapaz de 22 anos, ele tinha tido o diagnóstico de um câncer neuroendócrino de cóccix, que tinha se espalhado para as ínguas abdominais, pélvicas, retoperitoneais, e eu precisava fazer uma cirurgia nele para retirar as ínguas. Então, a cirurgia demorou 11 horas. Foi uma cirurgia que eu tirei, assim, várias ínguas abdominais, inguinais. Tinha uma no glúteo também, eu virei esse paciente, desvirei. Uma cirurgia trabalhosa. E eu preservei nessa
linfadenectomia, o plexo dele é simpático, o plexo ali responsável para a ejaculação, que uma das complicações de uma linfadenectomia retroperitoneal para testículo, por exemplo, né, o testículo é um tumor raro no homem, né, 1% dos casos de câncer no homem é de testículo, mas sim a gente tem que dar atenção que esses são os pacientes, né, que estão em risco, né, de prejudicar, né, sua fertilidade com o tratamento, mas esse paciente em específico eu consegui preservar, né, essa função dele, da ejaculação. Ele também acabou fazendo radioterapia. Esse paciente está vivo até hoje, tá? E agora, né, devido a essas questões, ele ainda faz quimioterapia, é um tumor ainda, sim, que ele tem que cuidar, né? Mas ele é veterinário no interior de Minas, ele trabalha, é uma pessoa, assim, que realmente é um grande exemplo, né, de como que ele lidou com a doença, né, de quão positivo foi também a mentalidade dele. E hoje ele está congelando, né, o sêmen dele, né, e está atualmente participando de um programa lá de Minas, né, algum tipo de programa, né, para fertilização in vitro, né, não sei se tem um custo menor ou mesmo um incentivo, em que ele está, né, ele já congelou alguns embriões, está tentando, já fez uma fertilização, não deu certo, mas vai continuar e vai ter a possibilidade de ter o filho dele. Que legal. Né? Olha que coisa linda, Nossa. né? Então, acho que é isso. Tanto para o homem quanto para a mulher Sim. é uma realização. Nossa, com certeza. Assim, você falou de técnica experimental, eu lembrei da preservação do tecido ovariano, né, que eu acabei não citando, mas que ainda está no campo experimental também, e que é uma solução para meninas, né, pré-púberes, que não podem ainda congelar os óvulos, podem recorrer ao congelamento de tecido ovariano, que está, assim, em amplo crescimento. Acho que muito em breve essa técnica vai ser incorporada à prática clínica mesmo. Mas que linda a sua história, Alex. Legal. Eu acho que essa é a nossa missão mesmo, né, fazer diferença na vida das pessoas. Sem dúvida, ele está, né, vivendo, e ele deve ser muito grato a você por todo o seu empenho aí na cirurgia dele. E agora, talvez, né, se Deus quiser, vai realizar o sonho de ter um filho, então ainda vai dar frutos, né? Muito essa sua dedicação. E eu vejo isso em você, né? O obrigado. Profissional dedicado que você é. Via lá no Hospital das Clínicas a forma como você atendia os pacientes, com um olhar atento, né? Dedicado. E com os estudantes também, os acadêmicos, os residentes, né? E é um grande prazer, assim, compartilhar paciente com você e ter essa troca aqui também, né, de experiência, de vida. Nosso podcast fica por aqui. Curtam, compartilhem com quem precisa desse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.